Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Já chega deixando aquele seu like, a mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante para o nosso conteúdo. Comenta quanto vai ser Palmeiras e Botafogo, um grande clássico das últimas edições que abre esse Campeonato Brasileiro de 2025. Escaneia o QR Code, tá aqui olhando para ele. Isso, escaneou? Boa! Então tem informação na palma da sua mão. Porque eu vou convocar aqui o Eduardo Gerac. Edu, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Eu quero te perguntar o seguinte: esse clássico é clássico dos favoritos ao título brasileiro? Pergunta fácil logo para abrir os trabalhos. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Fábio? Abraço a você, a todas e a todos. Olha, eu diria que sim, mas a gente precisa discutir algumas coisas, né? Afinal de contas, o Botafogo mudou, né, em relação ao time do ano passado, né? Mudou. Não sabemos ainda se para melhor ou para pior. É claro que o encaixe do Botafogo ano passado foi muito rápido, né? Às vezes isso não acontece sempre no futebol. Não sei se esse ano vai ser a mesma coisa, né? Lembrando que o Botafogo perdeu, por exemplo, o Luiz Henrique, perdeu o Almada, que foram duas peças fundamentais para as conquistas do Fogão do ano passado. E do lado do Palmeiras, o Palmeiras também está passando por uma transição gigantesca, né? Isso já não é de hoje. O ano passado já não foi assim tão bem para o Palmeiras, né? Em termos de conquista, em termos de desempenho. E agora esse ano também o Abel Ferreira tendo que, não vou dizer transformar completamente o Verdão, mas vai ter que ajustar. E o Palmeiras que acabou de perder a final aqui em São Paulo para o Corinthians, né, no Campeonato Paulista, é sempre um duelo muito aguerrido, né, muito comemorado pelas duas torcidas. E é claro que os corintianos estão felizes da vida, porque venceram o grande rival na final do Campeonato Paulista. O Corinthians, que não comemorava uma taça há 6 anos. Mas, por exemplo, do lado do Palmeiras, dá para dizer que o Abel, neste início de ano, né, Fábio, vai ter mais peças aí à sua disposição. Uma dessas peças já jogou 3 partidas pelo Palmeiras, que é o Vitor Roque, né? A gente tem até uma tela aí do Vitor Roque, né? Ele que jogou 3 partidas, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, só que tanto na semifinal quanto na final do Campeonato Paulista, ele sofreu pênaltis, né? Ele foi fundamental ali, cavando alguns pênaltis para o Palmeiras. E do lado do Botafogo, é isso que a gente está falando. Tem até uma frase do Patrick de Paula, né? O Botafogo que na semana passada fez um Palmeiras, né? Exatamente, ex-Palmeiras. Fez um amistoso contra o Novo Horizontino. Essa frase foi logo depois do jogo. O Patrick de Paula, inclusive, fez um gol, né? Fez um dos gols da vitória 3-1 do Botafogo. E aí ele disse, quando o Botafogo entra no campeonato, é para ganhar. Esse ano, o time a ser batido é o Botafogo. Vai ser a inspiração ganhar do Botafogo. A gente tem que estar sempre pronto, sempre se renovar a cada dia. Por quê? Porque eu digo, primeiro, que o próprio Patrick de Paula pode ser um desses exemplos, né, para a gente discutir o Botafogo. Porque ele começou bem no Palmeiras, deu uma sumida, né, e agora tenta dar uma subida aí no futebol dele. E aí, o Botafogo trouxe Léo Link, trouxe o Jair, trouxe o David Ricardo, trouxe o Arthur, trouxe o Santi Rodrigues, o Natan Fernandes, o Elias Manuel e o Juan. Ou seja, são todos jogadores relativamente jovens que podem dar liga nesse time do Botafogo. E claro, aí já tem peças do ano passado que já estão aí também, né? O Gregory, o próprio goleiro, o John, né? Que foi muito, muito importante, além do Savarino e do Igor Jesus, que agora vira a grande estrela da companhia, né? O Igor Jesus. E do lado do Palmeiras é isso, o Vitor Roque chegou com toda essa pompa, né? Lembrando que o Vitor Roque é um dos jogadores hoje mais valorizados, né? Que estarão no Campeonato Brasileiro. Ele está entre os top 5, né? Ele que foi comprado aí por 18,2 milhões de euros. Né? Ele que tá, se pegar uma lista aí dos mais valorizados, aí a Flash Score, inclusive nas redes sociais, divulgou todo esse material durante essa semana. É o Estevão em primeiro, Pedro em segundo, o Gerson em terceiro, o De La Cruz e o Vitor Roque. Então vamos ver, o Vitor Roque chegou aí e tal, foi importante para o Palmeiras nessa reta final do Campeonato Paulista. O Verdão não levou o título,
Mas, ó, não tem terra arrasada no Palmeiras. Eu discordo completamente de quem faz essa análise. O Abel... E tem o Paulinho também, né? Que o Palmeiras contratou, que ainda nem estreou, porque está ainda no departamento médico. Então, tudo indica que o Palmeiras vai crescer e vai, claro, ser protagonista também nesse campeonato brasileiro, assim como o Botafogo. Eu acho que Flamengo, Palmeiras, Botafogo, até o Inter, são times aí que realmente tendem a fazer um campeonato brasileiro lá na primeira parte. Agora, sempre lembrando, né, Fábio, o calendário do futebol brasileiro tem muito jogo, né? Então, assim, daqui a, sei lá, 3 semanas pode ter mudado tudo. Porque lembrando, né, que por causa do campeonato mundial de clubes em junho, a gente vai ter a primeira fase da Libertadores, por exemplo, e da Sul-Americana. No caso, esses 2 times estão na Libertadores, mas a primeira fase da Libertadores vai ser semana a semana. Assim, em abril e maio, é jogo quase todo meio de semana pela Libertadores e nos finais de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então, Edu, assim, a gente é muito imediatista, né? Claro que nós, torcedores, jornalistas que avaliamos os reforços, a gente quer, por exemplo, que o Vitor Roque venha da Europa e seja aquele Vitor Roque que levou o Barcelona a contratá-lo. Depende ainda de uma ambientação, um entendimento de como joga o Abel Ferreira, os jogadores, ele conhecer as peças. Por exemplo, no Palmeiras, eu já posso avaliar com mais tranquilidade o Felipe Anderson. Esse, para mim, ainda não engrenou. Pode ser considerado uma decepção, porque a gente esperava muito dele, depois de muitos anos de Europa, em especial na Lazio. Aquele Felipe Anderson que poderia ser decisivo ao lado do Rafael Veiga. E não tem sido. O moleque, o Estevão, esse já é uma realidade, não é mais promessa. Agora, que o material humano que tem nas mãos o Abel Ferreira é muito bom, isso eu não tenho dúvida. Em relação ao Patrick de Paulo, que ele falou, verdade, o campeão brasileiro é aquele time a ser batido, faz parte do jogo. Agora, esse time tem um novo comandante, que é o Renato Paiva, que aí entra na mesma história do Vitor Roque. Depende de tempo ainda, ambientação, conhecer bem os jogadores, não são 2 amistosos que vão dar a ele a condição de botar um Botafogo voando, mas você destacou bem, futebol, ele tem elementos subjetivos e às vezes ele encaixa de forma rápida, como foi no trabalho anterior. Agora, com Bruno Lage, por exemplo, não foi. Exato. Então, o futebol tem muitos detalhes, né, Edu? A vantagem do Renato Paiva é que ele já conhece o futebol brasileiro, né? Ele já esteve por aqui, já trabalhou no Bahia, enfim, e ele gosta demais do futebol brasileiro. Inclusive, eu lembro daquela entrevista que ele deu pra gente aqui na Flash Score, né? Ele estava no México e estava acompanhando tudo o que estava acontecendo aqui. Inclusive, ele até disse naquela entrevista, né, pra gente, que ele tinha um sonho, que ele gostaria de voltar a trabalhar no futebol brasileiro. Então, isso já é um ponto de partida importante para ele, né? E vamos ver se esse Botafogo vai dar liga realmente rápida, porque, claro, algumas peças foram embora, outras estão aí, mas o elenco é bom. E assim, né? Assim como aconteceu no ano passado, uma das coisas que tem funcionado muito no Botafogo é o departamento de análise de rendimento, né? Aqueles caras que ficam ali com as planilhas, né? Com os dados dos jogadores, tentando pensar um ou outro. E você vê, toda essa lista que eu disse de reforços do Botafogo, são todos garotos ali entre 20 e 22, tem um ou outro que tem um pouco mais que isso. Ou seja, isso é realmente o departamento ali de análise de rendimento trabalhando e trabalhando bem. Agora, vamos ver, claro, como a gente disse, né? Futebol hoje tem muitas variáveis, né? Tem muitas vezes a questão do próprio jogador, né? De como ele entra no grupo. Tem essa questão mais do ambiente, né, que hoje é importante, essa questão mental. Isso, a análise de rendimento ainda não consegue captar com tanta eficiência, né? Mas, enfim, vamos ver se a coisa realmente evolui do lado do Botafogo. E do lado do Palmeiras, a grande discussão desse time do Abel, e essas fases finais aí do Campeonato Paulista mostrou bem isso, é que o Palmeiras já não está produzindo tanto como estava produzindo antes. O Palmeiras está com muita dificuldade de criar chances
e quando cria, está com muita dificuldade de transformar essas chances em gol. O Vitor Roque pode ser a solução para essa segunda parte, ou seja, para botar a bola para dentro do gol. Isso realmente ele sabe fazer. É verdade que ele saiu aqui do Brasil, né? Ele que estava no Atlético Paranaense, né? Quando saiu aqui do Brasil, era uma grande promessa, acabou não dando muito certo lá na Europa, né? Principalmente no Barça, e agora está voltando aqui para tentar reerguer também a sua carreira. Agora, é um jogador novo ainda que sabe jogar, isso não há dúvida. Agora, a questão do Palmeiras realmente é aquele meio-campo. O Veiga tem dado uma oscilada, né, muito grande nos jogos, e isso tem comprometido o rendimento do meio-campo do Palmeiras. Mas é claro, com o Paulinho chegando, né, vamos ver até o Felipe Anderson, acho que de repente ainda pode se desenvolver mais aqui no futebol brasileiro. A tendência do Palmeiras é sim subir. Só contar uma historinha rápida, antes de nós fecharmos esse nosso pré-jogo. O Ricardo Rocha, que em 2021 ele era auxiliar técnico do Luxemburgo, ele identificou na base do Cruzeiro o Vitor Roque e falou para o Luxemburgo: olha, tem um menino de 16 anos, você deve olhar, coloca ele para jogar. Aí o Luxemburgo olhou, tem certeza? Aí o Ricardo, pode botar para jogar, que esse moleque é bola. Realmente, foi para o banco, entrou em campo e com 18 minutos afogou, como diz na gíria. Aí o Luxemburgo, aí, toca! Aí trocou o Vitor Roque, que ele ficou nervoso. Com 18 minutos ele saiu. O tempo passou, ele foi para o Atlético Paranaense, 2023 contratado pelo Barcelona, e na Europa não chegou a brilhar no Barcelona. No Betis teve alguns momentos, mas agora ele pode deslanchar de novo dentro do futebol brasileiro, e ele é um cara, para que a gente olhe até mesmo pelo potencial que tem, na seleção brasileira, mas temos que ter calma. É um garoto que volta ao futebol brasileiro, faz o caminho inverso, para quem sabe depois voltar para a Europa de novo, num outro estágio. Vai ser uma das atrações desse grande campeonato brasileiro, Edu. Não, sem dúvida. E domingo eu estarei lá no Allianz Parque para transmitir esse jogo. Lembrando que assim, os últimos jogos entre Botafogo e Palmeiras foi sempre eletrizantes. Depois daquela virada em 2023 do Palmeiras no Rio, né? Aquela vitória inacreditável do Verdão que ganhou por 4-3 do Botafogo. E aquilo foi, na verdade, praticamente ali o Palmeiras partiu para o título, né, de 2023. Depois disso foram mais 4 jogos, 3 vitórias do Botafogo e um empate. Ou seja, depois daquilo o Palmeiras nunca mais ganhou do Botafogo. Então estaremos lá para acompanhar essa partida que sem dúvida vai ser também muito legal, Fábio. É um belo clássico dentro de campo e fora tem sempre uma alfinetada, John Textor e Leila Pereira. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Edu, grande trabalho nesse domingo, nesta grande partida de 2 favoritos ao título brasileiro. E até a próxima. Um abraço, Fábio. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquecem, aplicativo pintou na tela através do QR Code. É só você baixar, é de graça, aponte a câmera do seu celular e baixe o aplicativo Flash Score e tenha muita informação na palma da sua mão, porque Campeonato Brasileiro é aqui na Flash Score. Tchau, tchau!